Vamos lá, a aula de Minhoquinhas Today. Né? Então, aí no caderno 5, frente 2, módulo 21, página 29, os anelídeos. Ó, vamos lá. Eu vou escrever aqui, e o que eu escrever aqui você põe no seu caderno, hein? Esquece não. Então, só para a gente lembrar do jeito que nós terminamos a última aula, né? Poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes e anelídeos, tá? Só que agora a gente não vai rever tudo isso não, porque semana passada a gente fez uma tabelona aí. Esses três grupos são os grupos dos vermes, né? Plateumintes, o verme achatado, nemateumintes, o verme cilíndrico, antigamente chamado de asqueuminte, e os anelídeos, que são os vermes anelados, tá? Então, o corpo formado por anéis. Tem um nome essa característica, o corpo formado por anéis, a gente vê daqui a pouco, tá? Por que eles são vermes mesmo? O que era um verme? Se quiser abrir o microfone e falar, pode, deve. Mais rápido que escrever. Então, são bichinhos rastejantes, nojentinhos e gosmentos, né? E essa questão de ser asqueroso e gosmento tinha a ver com a respiração, que era pela pele. Isso, a respiração cutânea. Então tem três grupos de vermes. Olha que engraçado. Esse daqui, ele não consegue ganhar da gravidade. Então ele tem o corpo achatado. Esse aqui, ele até ganha da gravidade, porque ele tinha uma característica, ele era pseudocelomado. Ele tem umas cavidades internas cheias de líquido que dão uma resistência para o corpo. Agora, esse cara aqui não. Ele é anelado. Tem o corpinho formado por anéis e umas sardinhas na parte de baixo, tá? Então são esses carinhas aqui, ó. O oligoqueto, o poliqueto, e aí, para quebrar um pouco a nomenclatura, não tem nada a ver esse nome, né? Você fala um oligo, outro poli, e esse aqui vem o nome Hirudínea. Aí você fala, puta, o que tem a ver esse nome Hirudínea? Ó, antigamente, muito antigamente, esse cara aqui, ele era chamado de aqueto. Olha o nome, já respondo o chat. Oligo significa? Lembra das oligarquias? Oligo significa pouco, tá? Poucos quetos. A gente não sabe o que é queto ainda. Poli significa fácil. Muitos quetos, né? E esse A na frente significa 100 quetos. Beleza. Só que esse nome, ele não é mais utilizado. Por isso eu vou fazer esse xizinho, então. Então, dentro do filo anelídeo, tem os oligoquetos, os poliquetos e os hirudíneas, correspondendo, então, às classes. Eu até citei algumas classes, né, nos outros grupos. Citei alguma coisa, falei assim, que não era importante. Agora não, a partir de agora, começa a ficar mais importante lembrar das classes, tá? Daqui a pouco eu te mostro o porquê. Então, tem aqui a minhoca, aqui a minhoquinha, né? Tem aqui o que a gente chama de verme marinho. Pode ser esse nome genericamente, são as nereis, que é esse cara aqui. E aqui a famosa, né, como alguns já colocaram aí no chat, sanguessuga. Tá? Então, a minhoca, vou até escrever. Não ia escrever, mas vou escrever. A minhoca, que é um exemplo de oligoqueto, poucos quetos. Tem lá o verme marinho, o poliqueto, genericamente a gente se refere ao grupo como poliqueto só, e a sanguessuga, que é o hirudíneo, tá? Aqui, por curiosidade, se você quiser, o nome científico da sanguessuga é Hirudus, o nome científico é nome velho, né?
Medicinalis. Por que que um bichinho receberia o nome de Medicinalis? Ela foi usada por tratamento anteriormente? Perfeito, ó. Aqui eu tenho umas ventosas aqui, ó, na região oral e na região anal, tá? Se fixa, né, na pele do hospedeiro, então ele é um ectoparasita, um parasita externo, e suga o sangue, tá? Então não é sangue morde nem sangue arranca, é sangue suga. Aí vai crescendo e você percebe que tem os anéisinhos formando o corpo aqui, ó, né, nesse brilho da imagem. E aí quando ela tá cheia, solta e vai embora, né? Só que o nosso corpo ele reage contra isso. Ele tenta coagular. E a sanguessuga, na saliva dela, tem um anticoagulante. O anticoagulante... Nossa, ficou horrível a letra ali, né? Deixa eu tentar apagar. O anticoagulante é uma substância que não deixa o sangue coagular. Né? Vou tirar aqui então. Vou mais embaixinho, tá? Por exemplo, você bateu o braço e ficou roxo. Então aconteceu uma coagulação e deixou ele roxo. Você lembra uma pomada que o pessoal usa para passar para tirar o roxo? É uma pomada anticoagulante. Agora ela tem um nome. Para tirar roxo de chupão no pescoço também. A nebacetina é antibiótico, que é anticoagulante. Eu devo ter aqui em casa. Isso, alguém já falou. É uma pomadinha chamada de Irudoide. Ó, que legal. A heparina também é um anticoagulante, o EDTA, um outro anticoagulante. Então, se usa muito até hoje sanguessuga. Que horror. Até hoje se usa sanguessuga em tratamentos com pessoas que têm alergia a esses anticoagulantes sintéticos, né? Então, o cara vai fazer uma cirurgia de reimplante de um dedo, por exemplo. Então, você vai fazer a cirurgia, vai conectar as artérias, as veias, e você coloca lá sanguessugas ali, né? Então, e outra, não são sanguessugas gigantes, né? São sanguessugas pequenininhas. Aqui tem uma questão de aplicação prática da sanguessuga para a gente, né? É uma discussão que eu gosto de ter, né? Geralmente aí na frente 3, o pessoal comenta aí com o início aí do estudo de ecologia que vocês estão vendo, que é assim, né? Aqui você tem a clara finalidade do porquê, né? Do porquê é necessário se manter a biodiversidade. Já parou para pensar? Você escuta desde cedo, desde a quinta série lá. A biodiversidade, a biodiversidade, a biodiversidade. E aí eu pergunto, para que é importante se manter a biodiversidade? Para que faz diferença para mim o mico-leão dourado aqui na Mata Atlântica? Vocês têm cabeça de mico-leão dourado na parede aí? Espantalho. Aí tem gente que fala, é para ter a cadeia alimentar. É para manter o ciclo. Não, cara, tem uma coisa que ninguém pensa. Eu vou escrever aqui no cantinho. Fica a dica, tá? Ó, nós precisamos fomentar, né? Nós precisamos alimentar a produção de patentes científicas. Você imagina o cara que teve a ideia de estudar esse bicho nojento, que é a sanguessuga, descobriu que tinha uma substância anticoagulante na saliva, conseguiu isolar essa substância e produzir um medicamento anticoagulante. Não sei se ele ficou rico, mas a firma ficou, né? Já pensou, ó, nossa, que pena, né? A ararinha azul de Lear, aqui do nosso cerrado, entrou em extinção, quer dizer que ela não existe mais. Se ela existisse, ao mundo do e se, né? E se? E se ela existisse e descobrissem, por exemplo, que diferente de outros animais, ela não desenvolve tumores. Aí os caras dizem, puta, ó, esse bichinho não tem tumor. Por que será que ele não tem tumor? Aí descobre que tem uma proteína lá no material genético dele, que ele produz, né, a partir do material genético dele, que é uma proteína antitumoral, que seria a cura do câncer.
Que pena, não existe mais a ararinha azul de Lear. Né? Acabou, nunca teremos a cura do câncer. Então, por isso é importante se manter a biodiversidade, tá? E isso, alguém colocou aí, né, dos venenos da cobra, um dos remédios que ajudam no controle da pressão arterial é um componente químico descoberto no veneno de umas cobras, né, no veneno da cascavel, se não me engano, isolaram um veneno crotaliano, que chama da cascavel, isolaram a substância química lá, produzem em laboratório, e a gente consome um remédio de controle de pressão, né? Então, não se esqueçam, a biodiversidade dá grana, dá dinheiro, então vamos mantê-la. Tá? Alguém tinha feito uma pergunta aqui, o que é queto? Né? Isso que eu ia falar, né? Poucos quetos, muitos quetos, ou irudínia que não tem quetos. Esse nome queto se refere a essas cerdas, tá? Então, as sardinhas que estão lá. Professor, como é que se isola uma substância química? São várias técnicas, né? Você tem desde a cristalização de substâncias, né? Até usar uma espectrofotometria para descobrir qual é a composição química, né, de um líquido. Então, tem várias formas de você fazer isso. E, lógico, tem formas que ainda não foram descobertas. Conforme a tecnologia se desenvolve, a chance, né, a sensibilidade dos equipamentos aumenta. Então, a gente está o tempo inteiro descobrindo substâncias novas, né? Isso, uns testes de ensaio aí, né? O que não tem na natureza que mandaram aqui? Ah, sim, a ararinha azul de Lear, isso. Passou uma reportagem essa semana, né? Que eles estão tentando, estão fazendo em zoológico, em conservação e tentando devolver para o ambiente, né? É a mesma coisa, né? A gripe, né? Estão falando aqui, descobrindo coisas novas, menos a cura do corona. A verdade do corona é como qualquer vírus, é não necessariamente você ter a cura, né? Porque não, tipo, não tem o remédio que cura a gripe, não tem remédio que mate o vírus. Você tem substâncias, né, que podem diminuir a velocidade com que o vírus exerce o seu papel, dando uma chance maior para o seu corpo reagir, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, quetos são essas cerdas, ó. Então, a sanguessuga, a Erudínia, não tem as cerdas, tá? A minhoca tem as cerdas, daqui a pouco a gente vai ver, mas elas são poucas, pequenas, por isso oligoqueto. E esse bichinho aqui, ó, tem várias cerdas, tá vendo, ó? Várias cerdinhas. E ó que legal, estas cerdas aqui são cerdas venenosas, que eu já tive o desprazer de encostar, né? Tem desses bichinhos, né, desses vermes marinhos, tem uns que são muito pequenos, chegam a ser até microscópicos, que eles andam no meio dos grãos de areia, na terra, na praia, só para você ter uma ideia. Agora, tem uns caras desses que são bitelo. Até aí tudo bem, tem uns poliquetos aí de metros, tá? 3 metros, por exemplo, naquelas grandes fossas, a gente não tem acesso a eles. Um belo dia estava eu mergulhando, né, ali na escola do mar, ali do Objetivo, em Angra dos Reis, e a gente sabe que em mergulhar você nunca pode colocar a mão em algo que você não enxerga ou não conhece. Então tinha um costão rochoso do meu lado, aí eu fui subir, pus a mão. Puta, a pior coisa que eu fiz. Na hora que eu encostei, eu falei, não devia ter posto a mão. Espetou minha mão. Aí, espetou, tirei a mão, subi e tal, começou a arder, coçar, machucar um pouquinho. Aí eu percebi que parecia, né, ficou um monte de espinhozinho lá no meu dedo. Aí eu falei, pronto, ó, são as sardinhas de algum poliqueto. Aí já falei pro pessoal, ó, pode ir à tarde, vão fazer a atividade de vocês na boa, que eu vou ficar no quarto que eu vou começar a passar mal. Os caras, nossa, senhora, é verdade? Sim. O veneno desse poliqueto pra gente dá dor local, tá? Dá uma reação inflamatória, fica um pouquinho ardido. Você começa a ter febre, mal-estar, ânsia de vômito e diarreia. Aí no dia seguinte zerou, não tem mais nada. Passou, no final do dia passa. À tarde fica mal, no final do dia não tem mais nada. Quantas vezes vocês foram na praia, aí tem aquelas criancinhas brincando na areia, fazendo castelinho, brincando de milanesa e tudo mais. Aí no final do dia começa a ter ânsia, vômito, mal-estar. Aí você corre para o hospital, ela está com
Tá com virose. Só que olha a questão, queridos. Se for uma virose de fato, ela tem um ciclo que vai durar uma semana, de 5 a 7 dias. Aquela criança passou mal, vomitou, no dia seguinte de manhã ela está zerada. Então não foi virose. Pode ter sido um veneno de um poliqueto, tá? Desses que eu falei que são microscópicos, ok? Agora, uma coisa importante do porquê que a gente está dividindo, né, separando as classes aqui. É pela primeira vez que a gente vai ter mais de um tipo de sistema diferente para a mesma coisa. Vamos lá? Como que é a respiração da minhoca? Olha ela brilhando aqui. Respiração cutânea. Perfeito. Como é a respiração da sanguessuga? Ela está brilhando aqui, ó. Cutânea também. Agora dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Esse cara é aquático, verme marinho. Essa estrutura na cabeça dele aqui, ó, tem dos dois lados. É que aqui tá tortinha, tá? Nós vamos dar o nome de parapódio. E esses parapódios têm brânquias. Então, pela primeira vez, nós temos um grupo, um filo, tá? Em que os indivíduos têm sistemas diferentes para a mesma coisa. Então, você perguntar, ó, como que é a respiração dos anelídeos? Depende. Se for a minhoca ou a sanguessuga, a respiração é cutânea. Se for o poliqueto, a respiração é branquial, tá? Então, por isso que a partir de agora, a gente vai trabalhar as classes dentro dos fios, tá? Vou virar a página, pode? Vou apagar a lousa. Tem coisa aqui que eu vou repetir. Então, ó, vamos organizar esse estudo, vamos fazer aquele direitinho com as características gerais e tudo mais. Então, nós estamos no filo dos anelídeos, tá? Que tem o corpo em anéis. Vamos lá. Características embriológicas. Já faz tempo, vou repetir, que os bichinhos são triblásticos, né? Então tem 3 tecidos embrionários. E esse cara aqui, ele é o primeiro celomado verdadeiro. Então era assim, ó, o nematelminte era pseudocelomado, que tem as cavidades corpóreas cheias de água. Antes dele, que é plateuminte quinidário, todo mundo não tem cavidade, acelomado. E depois do nematelminte, todo mundo é celomado verdadeiro, tá? Então o celoma garante uma melhor organização do corpo. Esses bichinhos, vamos lá, vamos fazer uma minhoquinha aqui, ó. Eles começaram a ser triblásticos, estão perguntando aqui, no plateuminte, tá? E aí o quinidário é diblástico, tem 2 tecidos, a partir do plateuminte triblástico. O celoma é responsável por vencer a gravidade? Sim. O celoma, como a cavidade oca, significa que o corpo é mais estruturado, os órgãos têm posição fixa, ele consegue se deslocar, né, se locomover mais facilmente. Essa questão de ter o corpo formado por anéis, nós vamos dar o nome de metameria, tá? Então, o corpo é formado por anéis, a gente chama de metameria. Isso é muito importante. Nós somos animais com metameria, só para você ter uma ideia. O primeiro foi a minhoca. Nós também temos. Nós temos o corpo dividido em partes. Qual que é a diferença da metameria da minhoca para a nossa metameria? Quando você olha a minhoquinha, aqui, ó. A minhoquinha, ela tem o corpo formado por anéis. E tirando uns anéisinhos que ficam próximos à cabeça dela aqui, ó. Ela tem um grupo aqui de 5 anéis que se fundem mais ou menos. Os anéis, eles são totalmente idênticos. São iguaizinhos, tá? Eu vou falar e não vou escrever.
os anéis, né, a metameria, essa segmentação que estão falando aqui para mim no chat, é isso mesmo, o corpo segmentado, essa segmentação, ela é homomórfica. Eu nunca vi isso aparecer em vestibular, mas é uma dica, ó. Homo igual, mórfica formato. Então, ele é todo dividido em pedacinhos iguais. No nosso caso, a nossa coluna vertebral. A gente vai ver isso na embriologia. É um cordão que depois fica todo segmentado formando as vértebras. E aí, ela é heteromórfica. Por quê? Porque daí de cada vértebra saem estruturas diferentes. Né? Nosso corpo é dividido por pedaços, por segmentos. Mas um segmento virou um braço, um segmento virou um outro braço, um segmento virou a perna. Entendeu? Você pega a próxima aula dos artrópodes, um segmento virou uma antena, um segmento virou uma pata, um segmento virou uma asa. Então, o surgimento do corpo segmentado, o surgimento da metameria, é importante porque vai levar ao aparecimento de partes do corpo diferentes, de projeções corpóreas, a gente chama, tá? Mas neles ainda não. Neles ainda não. Então tá aqui a minhoquinha, tá? Então todos os filos a partir das minhocas possuem metameria, com uma exceção que a gente vai discutir, tá? Porque lembra que não é que um vira o outro. Paralelo aos anelídeos, tem um outro grupo surgindo do ladinho, que são os moluscos, tá? E aí molusco tem uma metameria diferente, tá? Tanto que tem materiais, tem professores que trabalham molusco antes de artrópodes. Eu trabalho artrópodes antes de molusco, mas aí eu te explico melhor na próxima aula, tá? Esses bichinhos aqui, cadê minha caneta? Tem, ó, boquinha e tem um ânus. E um sistema digestório mais definido. Então tem aqui o papo, tem aqui moela, quer dizer, a moela e o papo, tem o estômago, tá? Tem o intestino e o ânus. Então, eles têm um sistema digestório completo. Tudo bem, já era assim desde o Nematelminte, né? Igual o primeiro sistema que surgiu. Você lembra qual foi? Junto com o digestório? Era o sistema nervoso. Sim, são protostômios, primeira boca. Então, o sistema nervoso, ó, tem um cérebrozão, e aí cada anel tem um cérebrozinho. Mas é um cordão ventral. Então, eles têm um sistema nervoso ganglionar, como todos os invertebrados, um sistema nervoso ganglionar ventral. Tá? Quando a gente vai analisar o próximo sistema, que era o sistema excretor, eu preciso olhar um anelzinho desse de frente, como se ela estivesse atravessando aí a sua tela. Tá? Oi? Achei que fosse coração. É cérebro? Como assim? Não, mas são os dois. Vou te mostrar já. Olha que legal. Se a gente for fazer análise aqui pelo desenho, ó, aqui mais ou menos tem o sistema digestório, eu estou mantendo as cores, tá? Aí tem o cordão nervoso ventral, tem aqui o sistema nervoso dele, né? E aí, como alguém comentou, né, uma novidade evolutiva, ó. Você lembra quando eu falei do Nematelminte, o pseudocelomado? O que o líquido do pseudoceloma podia fazer? Isso aí, podia transportar substâncias, mas que não era um sistema circulatório. Então, um filo dá a deixa para o próximo. Se o filo anterior tem uma característica parecida com o sistema circulatório, mas não é, adivinha o que esses caras têm, o filo posterior? O sistema circulatório propriamente dito, tá? A gente já chega na reprodução também. Então, esses caras têm sangue, ó. Eles têm 2 vasos sanguíneos, ó. Parece um palhacinho, tá vendo?
tem 2 vasos sanguíneos, vou por aqui, ó. Sistema circulatório, e é o primeiro bichinho que tem sistema circulatório. E olha o que vai acontecer, é um sistema circulatório fechado. Tem sangue. A minhoca é vermelha porque por ela passa sangue. Tá? Então essa é a novidade, um sistema circulatório, e é um sistema circulatório fechado com sangue. E por que eu falei antes do sistema excretor? Porque o sistema excretor, ele vai filtrar o sangue. Ele vai filtrar o sangue e jogar o xixi aonde? Na pele. Então o nome dessa estrutura é nefrídeo. Então olha o que é a tal da segmentação. É como se cada anel tivesse um cérebrozinho. Por onde passa esse tubo circulatório, cada anel tem o seu coraçãozinho. É um coração, né? É uma parte muscular do vaso que contrai empurrando o sangue. E cada anelzinho tem um par de nefrídeos. Entendeu? Então eles têm sistema nervoso ganglionar, sistema digestório completo, tem os nefrídeos, tem um sistema muscular agora, você já pegou a minhoca na mão, você viu que ela se mexe, ela pula até da mão. E a novidade é um sistema circulatório fechado, tá? Com sangue e tudo mais, ok? O ato deles fazerem xixi na pele, liberar os líquidos na pele, é deixar a pele úmida para que aconteça a difusão, para ele poder ter a respiração cutânea, que é o que a gente caracterizava como verme, tá? Então esse cara tem respiração cutânea e o xixi dele deixa o corpo molhado para ele respirar, tá? Alguém comentou da reprodução, ó. Aqui, ó, esses anéis mais grossinhos, né? Eles recebem um nome. Deixa eu ver um lugar para eu pôr aqui, ó. Vou por aqui, ó. Eles são chamados de clitelo. O clitelo corresponde ao órgão sexual feminino, tá? As minhocas são uma espécie monóica, uma casa só com os 2 sexos. E aqui, assim, ó, depois dos 5 anéis, ficam os órgãos masculinos. Então fica a parte masculina dela. Então uma minhoquinha vem de frente com a outra e elas encaixam a parte masculina e feminina para trocar gametas. Então ficam os gametas no clitelo, os gametas masculinos e femininos, fecundam e originam os ovinhos aqui. Tá? Então aqui começa a ficar cheio de ovinho, ovinho, ovinho. Tá? E aí dos ovos nascem novas minhoquinhas. Não tem larva de minhoca, o desenvolvimento é direto, já nasce minhoca. Tá? Não tem autofecundação, a fecundação é sempre cruzada. E a gente começa a perceber já há um tempinho que até plateuminte você tinha vários tipos de reprodução. Né? Chegou no hemateuminte, a gente falou, ó, fecundação cruzada, troca de gametas. E daí para frente a reprodução sexual com troca de gametas é a mais comum, tá? Evitando a autofecundação para aumentar a variabilidade genética. A regeneração, que nem tinha lá no plateuminte, já não existe mais. Né? O nemateuminte já não tem regeneração e esses caras também não. Ok? Tudo que a gente falou, né? Com relação à minhoca, vale para sanguessuga. A diferença, né, a maior diferença, a grande diferença, fica por conta lá da respiração dos vermes marinhos, que é branquial, enquanto a dos outros é cutânea. Tá? Então isso vai fazer com que a gente perceba que a partir dessa aula, dentro de cada filo, nós vamos discutir as classes. Tudo bem? Ô, professor, então se eu cortar uma minhoca, ela não se regenera? Não, ela morre. Tadinha. Não que eu vou fazer isso, eu só perguntei. Não, não pode ter vergonha. A gente faz experimento. Quer ver? Tem um experimento maior legal que eu vi uma vez. Eu vi, não fiz uma vez. Que era para mostrar como funciona um tubo nervoso. Um tubo nervoso ventral. Então a gente pegou a minhoca. Tinha a minhoquinha aqui. Aí a gente cortou e amarrou a minhoquinha aqui, ó. Fez um lacinho. Aí tem a minhoquinha aqui.
Aí a gente pôs um fiozinho num outro pedaço da minhoca que estava cortado. O que aconteceu? Conforme o cérebro mandava um impulso e essa minhoca contraía para andar, a vibração passava do fio para o outro cordão nervoso e esse lado andava junto, mostrando que há uma interação nervosa, mesmo que um lado fique sem o cérebro, né? Então, assim, tem uns experimentos que o pessoal faz, né? Se tem gente que pega uma minhoca viva e enfia no anzol, você pode fazer assim, não se preocupa, mas não se regenera, ela acaba morrendo, tá? É possível de maneira artificial autofecundar uma minhoca? Não, agora você me pegou. Não sei se alguém já fez esse teste de autofecundar uma minhoca, né? Pegar os gametas masculinos dela e colocar em cima do clitelo. Eu acho que sim, eu acho que daria certo sim. O problema é assim, né? Em laboratório muita coisa dá certo, mas que na prática não funciona. No caso, quem decide o quê? Tipo, elas têm os dois sexos e na hora sai ao mesmo tempo das duas. É uma fecundação cruzada simultânea, tá? Uma fecundação cruzada simultânea ao mesmo tempo. Então, imagina assim, tem uma minhoca aqui, tem uma minhoquinha aqui, e aí tem o clitelo dela aqui. E os gametas masculinos saem daqui. Aí vem uma outra minhoquinha diferente aqui, ó. Tem o clitelo dela aqui e os gametas masculinos aqui. Então sai o masculino daqui para o clitelo dessa e o masculino daqui para o da outra. Elas trocam um pedaço entre si. Trocam os gametas. Aí nasce um ovinho, o cócon, né? E desse ovinho sai uma minhoquinha nova. Até aqui, tudo em paz? E agora vem uma coisa bem interessante, né? Principalmente se você vai fazer lá a prova do Enem. Os caras, assim como eu disse lá no Quinidário, lá na Água Viva, eles vão muito para o lado da ecologia, tá? Então, qual é o papel ecológico das minhocas? Tá? Então, tem dois, de muita necessidade. O primeiro é olha o nome, aeração do solo. Isso aqui para agricultura, tá? Então, a aeração do solo. Elas formam os canais lá embaixo, o ar entra para que a raiz possa fazer transporte ativo, respirar, tá? Evitar a compactação do solo, para as raízes das plantas pegarem ar. O segundo é o que vocês estão comentando aqui no chat. A produção do humus, tá? O humus, tá? Não é o xixi dela, são as fezes dela. Então ela come matéria orgânica do solo e ela diminui essa matéria orgânica quando solta nas fezes. Vamos por aqui, ó. Matéria orgânica que ajuda naturalmente a fertilização do solo, né? Então um fertilizante natural. Então, por mais que a gente trabalhe as características aí e tal, é muito comum você pegar questõezinhas sobre o papel ecológico desses animais. Certo? Então, ó, triblásticos, celomados protostômios, metameria é uma novidade, sistema nervoso ganglionar já tinha, sistema digestório completo já tinha, o nefrídeo, sistema circulatório fechado, também é novidade, tá? Reprodução sexuada, trocam gametas, desenvolvimento direto sem larvinha nenhuma. Ok? E aí, coloquem lá na página 31 para a gente brincar com os exercícios. Nessa aula vai dar para fazer e fica tudo zeradinho. Foi? Sistema respiratório é o último. Então, ó, quando você fala respiração pela pele, respiração cutânea,
você fica assim, nossa, será que é um sistema? Será que é um tipo? Então, eu nunca vi ninguém marcar o momento do surgimento desse sistema respiratório. Entendeu? Agora, a respiração branquial já é um sistema. Se a gente fosse marcar um momento, ó, quando surgiu o sistema respiratório, seriam os anelídeos. Só que não a minhoca. O poliqueto, que tem respiração pela brânquia. Tá? Então, metameria aí que estão perguntando significa que o corpo é dividido em segmentos, né? O corpo é todo segmentado. Alguém está lendo aí que elas dão conta de purificar. Não é assim, purificar metal pesado. É assim, ó. Vamos supor que tem um metal pesado naquela região. O metal pesado, tipo mercúrio, chumbo e tal, ele incorpora nos corpos de quem ingerir, quem absorver. Então, se pegar mercúrio e colocar na sua mão, você vai incorporar aquilo um pouco para você. Então, como elas estão comendo a matéria orgânica no solo, se ela engoliu terra com metal pesado, o metal pesado fica no corpo dela, mas não fica mais no ambiente, entendeu? Então, não é que ela purifica o metal pesado, ela incorpora nela esse metal pesado. O que é um grande problema do metal pesado, na verdade. Porque imagina, vai lá sei lá, vai um bichinho e come essa minhoca, que está com metal pesado. Então, para o corpo do bichinho, também vai passar um metal pesado. Né? Imagina uma cadeia alimentar. Vocês já tiveram cadeia alimentar, né? Já deve estar começando. Vamos supor que tenha X minhocas e um peixe que coma 3 minhocas. Então, cada minhoca tem X metal pesado. Então, o peixe vai ficar com 3X metal pesado. Aí tem um peixe maior que come 2 peixes desse. Aí esse peixe maior fica com 6X metal pesado. Aí você comeu 2 peixes desse, você ficou com 12X metal pesado, entendeu? O nome desse processo é magnificação trófica. Acontece com metais pesados, substâncias radioativas, né? Que são substâncias que incorporam no corpo dos animais. Então, elas têm um efeito acumulativo ao longo da cadeia alimentar. Tá? Mas vamos lá, página 31. Os pesquisadores estão descobrindo que elas podem servir como remédio ou até mesmo como alimento. São ricas em fontes de proteína, podem purificar o lixo contaminado com metais pesados. Matéria-prima para a produção de remédios, além do consagrado papel como arado e adubos naturais. Assinale a alternativa totalmente correta referente às minhocas. Aqui é fácil, ó. Plateumintes? Não, não é plateumintes. Tá? Aí tá, vermes sem patas? Sim. Circulação aberta? Não. No item C, são anelídeos, as minhocas, sistema circulatório fechado, simetria bilateral, excreção por nefrídeos e hermafroditas. Acabou. Então, alternativa C. Por que o D está errado? Porque fala da simetria radial. Lembra que todo bichinho tem cabeça, tem simetria bilateral. Tá? Uma questãozinha relativamente simples. São raras as questões de anelídeos em vestibular. Tá? Essa não deve ser muito nova, não, porque o texto é de 99. Aqui, ó, uma questão da FUVEST, ó. Uma questão de segunda fase adaptada aqui, ó. Dê os nomes e as respectivas funções das partes do tubo digestório da minhoca assinaladas no desenho abaixo. Então, ó, aqui não tem a boca estaria aqui no comecinho. Aqui seria a boca, tá? Aí aparece a faringe, que puxa o alimento para dentro. Aí depois o papo, que umedece o alimento, deixa ele molhadinho. A moela, que tritura os alimentos. E o intestino, que digere e absorve. Né? Papo e moela, a gente acha nos ruminantes também. Não é nos ruminantes que tem papo e moela. A gente acha nas aves. As aves também têm papo e moela. Né? Os ruminantes é aquele que tem o estômago poligástrico. Abomaso, omaso, né? Tem lá o reticulado,
Cada uma parte tem uma função. Rumen. Então tá aí. Tem gente que come moela, a gente limpa antes, é um órgão musculoso, né? Você limpa, moela de ave. Né? Eu gostava. Um petisco frio. Sextou, falou em petisco, sextou. Na 3. As minhocas são animais. Você viu como são as questões de minhoca? Tipo, verdadeiro ou falso? O que é minhoca? Então, são monóicos, ok, que realizam autofecundação. Não. Não. São dioicos? Não, monóicos. Não. São monóicos que realizam autofecundação? Não. São dioicos? Não. São monóicos, realizam fecundação cruzada e têm desenvolvimento direto sem larva, alternativa aí. Tá? Isso aí, ó, sextou nada, porque tem aula amanhã às 7. A B e a D são iguais? É mesmo, nem tinha reparado. Obrigado por reparar, porque eu não tinha nem pensado, nem visto. E só faz 20 anos que eu faço a questão aqui. Nem pensei. A 4, tudo bem se der uma confusãozinha, porque ela está misturando umas coisas aqui, ó. Isso é uma minhoca. Tá? Então, isso aqui é uma minhoca. Isso aqui não é uma minhoca. Tá? Isso aqui não é uma minhoca. Isso é um piolho de cobra, que a gente vai ver na próxima aula, semana que vem. Que a gente chama de diplópode. Isso aqui é um artrópode. Tá? Artrópode, e aqui tem um anelídeo. Tá? O erro na C dá 4. Ah, peraí, vamos chegar lá. Com relação à classificação taxonômica, é correto afirmar que 1 é um verme anelídeo adulto, ok. E 2 é uma larva de artrópode, é tipo uma taturana? Não, não é larva. 1 é uma larva de artrópode? Não, uma minhoca. Na C. Né? O animal 1 é do filo dos anelídeos. E o animal 2 é da classe dos insetos. Não, ele não é inseto. Ele é um diplópode. A gente vai ver na próxima aula. Ambos são adultos, apresentam segmentação, sendo classificados como anelídeos. Ambos não. Tá? Ambos são adultos, apresentam segmentação, porém são de filos diferentes. Então, 1 é um anelídeo, 2 é um artrópode, por isso a alternativa é. E a última, uma do Einstein aí. Tá? Essa é boa. Um garoto montou 2 ecossistemas em recipientes fechados, ambos com terra úmida e um pequeno pé de alface. Em um deles foram colocadas também algumas lesmas e no outro algumas minhocas. Os recipientes foram mantidos em ambientes com temperatura, umidade e luminosidade adequadas à sua manutenção. Depois de algumas semanas, verificou que o pé de alface, ó, o pé de alface, com a minhoca, ele é ajudado, a função ecológica, né, a adubação. Com a lesma, ele é prejudicado, porque a lesma, né, come o alface. Então, ele foi beneficiado no ecossistema com lesma e prejudicado com minhoca? Não, ao contrário. Foi beneficiado com os dois? Não. Foi prejudicado pelos dois? Não. Por isso, a alternativa D. Né? Foi beneficiado com a minhoca, que deu a matéria orgânica, um humus para ela, e prejudicada com a lesma, que come o pé de alface. Por isso, a alternativa D. Certinho? Não se viu? Poucas questões muito mais simples, né? Sobre